Olá, gente querida! É uma alegria estarmos reunidos mais uma vez para meditar a Santa Palavra de Deus nesta quinta-feira, dia 4 de setembro. Nós estamos na 22ª semana do Tempo Comum. E o texto do Evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 5, versículos 1 a 11. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, esse é um texto bastante belo e denso do Evangelho de Lucas. Na verdade, São Lucas faz uma reflexão teológica sobre a vocação dos discípulos. A vocação já tinha sido feita, já tinha acontecido. No Evangelho de Marcos é logo no início, no primeiro capítulo. Aqui estamos no capítulo 5 de Lucas. Lucas coloca a vocação dos primeiros 4 discípulos, aqui aparecem 3, Simão Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, João e Tiago. Lucas coloca nesse contexto de uma pescaria milagrosa, de um sinal grandioso da parte de Jesus. Na verdade, Jesus estava pregando e as multidões se apertavam ao redor para ouvi-lo. Jesus pede para afastar-se um pouco, entrando um pouco no lago de Genezaré. Jesus objetiva a situação. Pedagogicamente, agora, Jesus pode ver a multidão que está na praia e a multidão pode vê-lo e escutá-lo. É um primeiro elemento importante no texto. Jesus objetiva a situação para que ele possa ter o contato visual com toda a multidão e que a multidão possa vê-lo e possa escutá-lo bem.
Mas ao fazer isso, havia duas barcas. Jesus subiu numa das barcas, a barca de Pedro. Jesus sobe à barca de Pedro, símbolo da igreja. A barca de Pedro é símbolo da comunidade de fé, da igreja de todos os tempos. Pede a Pedro que se afaste um pouco da margem. Subindo numa das barcas, Jesus ensina a multidão. Lucas não diz qual é o conteúdo do ensinamento. Simplesmente diz: Jesus ensinava as multidões. Quando acabou de ensinar, Jesus disse a Simão: Duc in altum, avança para águas profundas. Só que é muito bonito aqui a mudança da pessoa do tempo verbal. Jesus diz: avança para águas profundas, avança tu. Mas em seguida diz: e lançai as redes, lançai vós. Pedro é responsável por levar a barca para águas mais profundas. Ficar no raso, na margem, é seguro, não há problema nenhum, nenhuma insegurança, mas ficará eternamente na água suja e baldeada da beira do lago. É preciso ir a águas mais profundas para que as redes sejam lançadas para a pesca. Enfrentar novos desafios, avançar, descobrir novos desafios pastorais e missionários. Pedro, simbolizando aqui a igreja inteira, mas de modo especial o ministério do Papa, é responsável, de certo modo, por dar as grandes intuições de orientar a igreja para águas mais profundas, de levá-la para dar respostas aos grandes desafios à evangelização que o mundo nos oferece. Pedro dá uma resposta muito bela. Senhor, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas, em atenção à tua palavra, sob a tua palavra, sob a autoridade da tua palavra, lançaremos as redes novamente. Os discípulos haviam desembarcado e estavam limpando as redes. Quanta coisa veio acumulada nas redes: lixo, samambaia, sapato velho, garrafa PET, o lixo que vai se acumulando e enganchando nas nossas redes. A noite do cansaço estéril do discípulo que tem consigo Jesus Cristo na barca e que escuta a palavra de Deus. Essa noite do cansaço estéril acaba quando o discípulo obedece à palavra do Mestre. Pedro obedeceu. É a igreja que obedece à palavra do Mestre. A esterilidade, o pecado, o distanciamento do Senhor nosso, de Jesus Cristo, nosso Salvador, dão lugar ao chamado de Jesus. Pedro, a barca, na verdade, Pedro e os outros se tornam companhia de Jesus, discípulos dele. Vão continuar a mesma missão que Jesus nos oferece. Nós nos tornamos povo ouvinte da palavra, fiel à palavra, obediente à palavra. Assim fizeram, ouvindo a palavra do Mestre que diz: lançai as redes para a pesca. E apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes praticamente se rompiam. Mas não se romperam. É símbolo da unidade da Igreja Católica, em toda a sua diferença, em toda a sua pluralidade, mas a unidade fundamental, pois as redes não se rasgam. Fazem sinais para que os outros companheiros venham na barca. A pesca é sempre coletiva, comunitária. Somos solidários nessa pescaria. Somos solidários na missão da igreja.
Ao ver aquilo, Simão Pedro cai aos pés de Jesus. Reconhece o seu pecado, a esterilidade da pescaria anterior, o distanciamento de Jesus, o pecado dos discípulos. Tudo isso faz com que não se produza frutos suficientes na pescaria da vida. A pescaria é símbolo da missão da igreja. Sem Jesus na barca, sem a escuta atenta da sua palavra, sem o reconhecimento da nossa fragilidade e do nosso pecado, a pescaria é sempre infrutífera. Pedro caindo aos pés de Jesus. Os outros discípulos também se movem de espanto, caem aos pés de Jesus e gritam: afasta-te de mim. Nós somos pecadores. Aqui está o primeiro elemento do discipulado. O primeiro elemento do discipulado para tornar-nos discípulos de Jesus é reconhecer a nossa miséria, o nosso pecado e a infinita bondade misericordiosa de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Eles fizeram a experiência cristofânica. É uma manifestação grandiosa de Jesus como Senhor. A partir desta manifestação, Jesus lhes diz: não tenhas medo. Não tenhas medo, discípulo de Jesus. Não tenhas medo, igreja. A partir de agora, seremos pescadores de gente. Não tenhas medo é uma típica saudação do Cristo pós-pascal, do Cristo ressuscitado. É Cristo dizendo para a sua igreja: não tenham medo. Não tenham medo de evangelizar. Não tenham medo da ousadia. Não tenham medo de ir para águas mais profundas. Eles levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Que Jesus, nosso Senhor e Salvador, nos dê também a graça a nós de nos tornarmos povo de ouvintes da santa palavra de Deus. E Pedro na barca, simbolizando o Papa, simbolizando o coordenador do colégio apostólico, que ele possa guiar cada vez mais a igreja para águas profundas, para os novos desafios a serem enfrentados. Um abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. E que a noite estéril do seu cansaço se transforme em pescaria abundante. Eu os abençoo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.